Boa noite. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Estivemos aqui, foi em outubro, não foi, Josemar? Para realizar um trabalho de palestra, como a gente faz normalmente. Então, a gente realiza a palestra, faz um seminário e depois, na primeira oportunidade, a gente volta para fazer o trabalho das cartas de Fátima. Não foi diferente aqui. Eu estou muito feliz mesmo, apesar do cansaço. Foi uma semana bem corrida, mas eu estou muito feliz de estar nessa véspera, Dia das Mães, com vocês. Antes da gente começar a palestra e depois o trabalho das cartas, eu queria que a gente estivesse muito tranquilo, porque é natural a ansiedade atrapalha um pouco. Então, eu vou explicar rapidamente como funciona o trabalho, para quem não conhece, para quem não viu, no site Cartas de Fátima, e depois a gente vai falar sobre o tema rapidamente. O trabalho das cartas, eu sou espírita, mas o trabalho não tem foco para um público espírita. É um trabalho de consolo para qualquer religião. E como é uma manifestação religiosa, é amparada por lei, protegido por lei, e feito sem nenhum fim lucrativo. Eu não ganho nada para isso. Nenhum dos voluntários, fiquei tão feliz de saber, mais de 150 voluntários envolvidos, pessoas de 46 instituições distintas. Muita gente para ver, às vezes, uma única pessoa sorrir, uma única pessoa voltar a sentir vontade de viver. É uma experiência fantástica, até porque eu tenho essa plena consciência. O trabalho é um trabalho de conjunto. Se é necessário, por algum motivo, ter uma figura, um médio, podia ser mais médio, para realizar o trabalho publicamente, é só um papel como outro qualquer. Não cabe em mim nenhuma vaidade, orgulho, autopromoção, nenhum vínculo disso. Eu venho pelo desejo de servir, de ajudar, como sempre fiz. E se esse papel é necessário, eu cumpro. Amanhã é algum de vocês que está cumprindo pelo bem, pelo trabalho. Claro que pelo papel assumido na espiritualidade, assumo também algumas coisas muito difíceis, né? Você veja, me permitam dividir, hoje está resolvido, eu posso falar. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Não, eu estou perdendo os cálculos, já vai fazer 2 anos. 1 ano e 11 meses. E a minha esposa estava grávida de 3 meses. E é natural que exista fanatismo em todas as religiões. Divaldo Franco, ele costuma dizer que aonde estão os homens, aí também estão inseridos os seus preconceitos, as suas maldades, né? E não ia ser diferente dentro do próprio espiritismo. E o fanatismo chegou a tal ponto de que, se você tiver uma ideia contrária do que as pessoas pregam, você logo é uma farsa, uma mentira, não sei o quê. E uma pessoa que é muito engraçado isso, né? O paradoxo, que vive na região assim de praia, aqui do Nordeste, vive bem pra caramba, assumiu um papel de um fanatismo, uma coisa louca, entrou em contato com a minha esposa, dizendo que ia sequestrar minha filha e me espancar publicamente. Sequestrar ela e me espancar publicamente. E aí, eu não sei se pelo período que foi, a minha esposa perdeu a criança. E enquanto eu realizava as viagens, ela perdia sangue. Quando o feto material saiu do corpo dela, eu não estava nem presente, que eu estava servindo. O preço de ser um instrumento público, mesmo sabendo que não cabe em mim nenhum grau maior, faço parte do trabalho coletivo dos voluntários, mas eu sei que o preço por assumir esse papel é muito alto. Eu perdoo a pessoa que fez, porque o máximo que podem fazer é isso. Agora, alguém tem que fazê-lo. Então, a gente não pode também achar que, por ser um trabalho público, show, espetáculo, que não é. Hoje, nós estamos criando, em muitas cidades brasileiras, os GEFs, que são grupos do estudo da filosofia de Fátima. Porque a espiritualidade entendeu
pelo menos os guias que escrevem por mim, que o Espiritismo, sendo uma doutrina tão linda e ampla, precisava ser desenvolvida em todos os seus aspectos. Não existe ciência se não houver refutação. Se a gente não aceitar questionamentos de céticos ou de ateus, perdemos a nossa ideia de ciência. Não existe filosofia se não houver um questionamento, uma análise, um debate. E nós nos tornamos, os espíritas, muito dogmáticos. Qualquer ideia divergente não presta. Qualquer ideia ruim é obsessão, né? Então, dentro desse critério, além dos estudos da doutrina, as pessoas envolvidas nesses grupos, no país inteiro, em várias cidades do país, o país inteiro é muito lugar, mas em várias cidades do país, estão criando esses grupos para, além da doutrina, estudarem filosofia, Sêneca, Plotino, Platão, Sócrates, Nietzsche, etc. E aí, com isso, ampliar um discurso. Aí você faz, mas Fernando, que bobagem. Estudar filosofia, já tem tudo na doutrina espírita. Tem não. Se tivesse tudo, os espíritos não precisariam escrever para Chico Xavier tantas obras complementares. Tem uma base maravilhosa. A coisa é tão radical que numa dessas conversas, nesses diálogos, uma pessoa há muito tempo estudando a doutrina, a gente estava falando sobre Jesus e que para algumas civilizações e culturas, Jesus não tinha essa figura de liderança moral, o que é muito comum. Eu tenho ele como meu guia, como um modelo, mas muita gente não tem. E a discussão chegou a um ponto assim muito forte, porque ele disse que era uma verdade universal e foi mostrar onde estava isso nos livros espíritas da codificação. No fim das contas, ele saiu porque ele não aceitou uma discussão. Então, queridos, não adianta a gente ter de posse uma coisa tão boa, tão ampla, e sermos medíocres nessa coisa ampla. É que nem um médico, que ele estuda medicina, decora tudo, mas ele não faz nada para se desenvolver e ajudar outras pessoas. Então, a base, ela é maravilhosa. O que é que nós estamos fazendo dela? Então, sobre as críticas construtivas, eu tenho pleno respeito. Aceito-as, porque eu também faço. Mas a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre isso, né? É um primeiro pensamento que eu trago para a gente. Antes da gente entrar no tema, eu queria agradecer também. Eu sou fã do pessoal. Cadê o pessoal? Saiu? Os músicos saíram? Foram. Desde a outra vez, eu me tornei fã. Eu ia pedir um favor para vocês que estão aqui desde cedo. Se vocês me permitirem. A gente vem falar de amor, a gente busca o amor, um pouco de carinho, de consolo, mas a gente tem um desejo enorme de abraçar aqueles que nós amamos e desencarnaram, não tem? Claro que tem. Só que Deus já deu, por enquanto, até a gente reencontrar os nossos amores, um meio da gente matar a saudade. É no outro, é no semelhante. Então eu queria pedir a vocês, pensem bem forte no seu familiar, mas bem forte em quem você deseja dar um abraço. Aí vira para o teu lado e abraça quem está do teu lado, pensando nessa pessoa, por favor. Lembras de mim, de Caruaru? Lembro, meu irmão. Tudo bem? Estou aqui, vim te ver, meu irmão amado. Obrigado. Como você, tudo bom? É no outro que Deus se manifesta, meus irmãos. Sobre a questão antes de chegar no tema, também é importante falar. As pessoas que não leram a parte lá do trabalho das cartas de Fátima, como funciona, eu não vou poder falar tudo, até por questão de tempo. Mas o que eu posso lembrar é assim: esse trabalho, apesar do nosso desejo de querer receber uma carta, ele não é para isso. Esse trabalho é assim: a Fátima, que é a minha mentora espiritual, minha, pronome possessivo, como se ela fosse minha. Mas a responsável por esse trabalho espiritualmente, ela propôs o seguinte: que nós realizássemos um trabalho
mediúnico, de consolo, público, sem contato com as pessoas, que todos tivessem acesso a ver e tirar suas próprias conclusões. É essa a ideia. Então, vai vir um cético, ateu, à toa, qualquer um, aí vai sentar, vai observar, vai dizer, ai, cara, sei não acredito nisso não. Mas ele observou com respeito e foi embora. Normal. Outros, talvez, imbuídos pela fé, porque às vezes a gente diz assim, a nossa fé, ela é raciocinada, mas nem em todos os aspectos. Jesus, dizemos nós espíritas, é o governador planetário. Eu posso provar que ele é o governador planetário do mundo espiritual? Com que base empírica? Nenhuma. Sigo uma linha de raciocínio cristã, porque eu sou cristão. Se eu não posso provar, logo, ela não está batendo de frente com a razão científica humana. Ela não é uma fé, em todos os seus aspectos, explicitamente racional. Mas isso não diminui a nossa fé. Eu estou querendo trazer para vocês um viés de pensamento que às vezes a gente se agarra, que é dogma, tudo que a gente se agarra como verdade não avalia dogma, mesmo a doutrina não tendo. E aí a gente pensar esse trabalho de outra maneira. O trabalho, ele é público, talvez não venha carta nenhuma, sempre veio, mas pode não vir. Vindo as cartas, eu vou ler as cartas. Quantas vão vir? Só Deus sabe. E depois que terminar a leitura, se uma única família ou pessoa for ajudada, consolada, reconfortada e sentiu o desejo de continuar a viver, todos nós cumprimos o nosso papel. Aqui ou em casa, que está orando agora, pela transmissão ao vivo. É assim que o trabalho que a Fátima queria que fosse feito e que é realizado. Quando a gente não tem o conhecimento, a gente cria análises humanas. Porque, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você acha que é controlador ou controladora? Não, de coração. Os espíritos estão aqui, não dá para mentir para eles. Um pouquinho, né? Só um pouquinho. Quando a gente não tem conhecimento, o que é natural, mas a gente pode procurar e ter, aí a gente faz assim, poxa, mas tem 1000 pessoas, vieram, sei lá, tantas cartas, não consolou todo mundo. Para mim, isso não é uma verdade. Por quê? No momento que eu leio uma carta, eu sempre falo isso. Uma vez em Petrolina, a mulher falou assim, nossa, Fernando, bem, se queixou o presidente, depois veio falar comigo, da instituição. Eu já trabalhei em 2 reuniões, eu acho que tem umas 5, 6 vezes que eu vou Petrolina. Já trabalhei em 2 reuniões e não veio nenhuma carta para mim, quer dizer, ela estava trabalhando para receber a carta. Eu disse, meu amor, eu tenho 41 anos. Desde os 16 eu trabalho eu estou envolvido com mediunidade. Já são mais de 4.000 cartas, eu nunca recebi uma carta para mim. Mas também, toda carta que eu leio é minha também. Porque cada carta que eu leio para um familiar, aquela carta, de alguma forma, mesmo sendo única, ela me traz um conforto. É como eu olho. Então, o que acontece quando eu não tenho conhecimento? Eu controlo. Vou dar um outro exemplo que às vezes acontece. Não é o caso de Campina Grande. Isso acontece em João Pessoa, mas Campina Grande não. Você não tem conhecimento, você assim, né? Qualquer um de nós. Aí vai na reunião, aí recebe uma carta, fica feliz e tal. Aí diz, rapaz, mas eu queria saber mais coisas e não contou. Aí vai em outro médio. Aí chega lá, no trabalho sério, também não é cobrado. Ah, tal coisa não falou, mas aí vai em outro. E nunca vai suprir, porque não vai ter aquilo que você quer. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando alguém escreve o que ela quer dizer, não o que você quer ouvir. Entendem a diferença? Seu marido de 50 anos desencarnado, possivelmente nem quer escrever, ele quer passear do lado de lá. Mas se ele chegar para escrever, ele não vai chegar assim, eu vou dizer aquilo que, a Aurora, a Maria, ela quer ouvir isso, eu vou falar isso. Ele quer, se for o desejo dele, bem, se não, se ele quiser dizer outra coisa, ele vai dizer outra coisa. E eu não vou suprimir isso. Eu vou passar aquilo que eu estou recebendo do Espírito.
Então é importante a gente entender que o nosso controle ajuda, é uma forma que o cérebro faz para equilibrar, como acontece com a retina em relação às transduções, em relação à captação da luz, né? Aí passa pelos bastonetes, pelos cones, e traduz em impulso elétrico, como a gente identifica as cores. Aí cria-se um equilíbrio harmônico, mas não é assim. Ninguém vê a mesma coisa, mesmo olhando para o mesmo lugar. Lacan diz uma coisa linda. Eu posso saber o que eu digo para vocês. Como vocês escutam, ninguém vai saber. É de cada um. Eu assim fiz a minha interpretação, né, sobre a frase. Então, o controle é bom para dar um equilíbrio emocional, psicológico, sei lá. Mas, em relação ao trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico depende dos espíritos. Se for alguma informação íntima, eu não leio, entrego à família. O trabalho tanto pode ser eles darem um nome e eu dizer o nome antes de ler, como eu ler e não dizer o nome, e é o que a espiritualidade quer. Eu não filtro, porque eu acho que o amor não precisa de parede. Linguagem é linguagem. Se seu filho falar palavrão e ele quiser falar na carta, eu vou colocar na carta. Porque pecado é o que se sente, não o que se diz, na minha concepção. Se o seu filho, se o seu marido quer chamar um nome específico, eu vou colocar. E uma outra certeza que eu tenho antes de concluir isso, que eu sugiro que vejam no site, é assim. Como é que eu vou explicar isso, meus amores? A carta psicografada, ela é uma chave. Ela é algo que transforma. E ela tem que ter um impulso para quem recebe essa ideia. Cada um entende como quer. E as outras pessoas, de alguma forma, por verem um trabalho transparente, de alguma forma teriam o benefício da dúvida e se desenvolverem mais cedo ou mais tarde com o que foi realizado em público. Se esse trabalho cai num contexto vulgar, de ser apenas pelo número, daqui a pouco tem 20 médiuns, 30 médiuns, 40 médiuns, a qualidade diminui. Então, eu estou filosofando. E o trabalho sempre vai ser para número, para número, para número. E eu vou dizer mais. O Aloysio, que é um espírito que serve por mim, está me lembrando aqui. A doutrina espírita viveria muito bem sem o trabalho das cartas psicografadas. Muito bem, obrigado. É dúbio, né, para um médium de psicografia pública falar isso, mas viveria. Na realidade, todos nós viveríamos muito bem. Esta é uma chance que a espiritualidade dá para confortar, mas não para virar show e vulgarizar. Oi. Tá, obrigado. E não vulgarizar. Também não concordo do trabalho ser realizado como se são feitas as palestras, toda hora, todo instante. Esse é um trabalho muito sério. Você tem que estar num ambiente bom, com pessoas que você confia, porque esse trabalho tem um propósito de transformar vidas. Então, eu estou disponibilizando para vocês como eu enxergo o trabalho, cabendo a vocês a sua própria interpretação. Tá bom? Fiquem à vontade. Durante o processo do transe, peço silêncio, porque atrapalha um pouco. Silêncio mental também, pense em coisas boas. E aí, quem não estiver legal, estiver impaciente, dá uma volta, passeia, tá? E depois volta para cá. E quem está nas salas também, fica à vontade. Só isso que eu peço. E a gente vai realizar nosso trabalho conforme for a vontade da espiritualidade. Antes de eu seguir para o tema, que também vai ser muito rápido, alguém tem alguma pergunta a fazer? É de graça. Tem? Nenhum? Oi. Agora ficaram sem vergonha. Deixa eu vir aqui, eu vou para você, tá, meu anjo? Oi.
A irmã pergunta sobre esse estudo que eu estou realizando sobre psicose e mediunidade. Antigamente, era associado que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele está sugerindo agora o CID-11. E no CID-11 a proposta, porque hoje, por exemplo, algumas manifestações mediúnicas, elas já, se forem atribuídas a um rito religioso, não são consideradas necessariamente loucura. E pode aquele rito ser até uma terapêutica. A sugestão é que a mediunidade ela seja proposta como uma outra alternativa, além da psicose, da esquizofrenia, etc. Mas isso é uma sugestão. A pesquisa que eu estou iniciando, mas vai ser material de mestrado, justamente catalogar, verificar os casos realmente do que seja patológico e do que seja mediúnico. E um viés também de observação do que é mediúnico que se torna patológico, né? E daqueles que são patológicos, sempre foram, mas que também têm graus de mediunidade, porque podem se fundir. Achar que tudo é mediúnico é bobagem. Achar que tudo é patológico também acho reducionista. Então, a ideia é essa. Mas eu não tenho ideia de comprovar nada, não. É só trazer mesmo uma observação, as pessoas verem sobre isso, para agregar outras pessoas, psiquiatras, médicos, psicólogos, para poder fazer. Sobre esse assunto, eu não misturo as coisas. Eu não caio nessa ilusão que o pessoal faz, estuda Jung, porque é a base do que a Joana de Ângeles estudou no mundo espiritual. Cá para nós, nem é base de Jung, tá? Cá para nós, nem é. E a outra coisa que Jung fala sobre inconsciente coletivo, não sei o quê, mas não tem uma base empírica. Como cientista, eu quero comprovar e analisar. Então, meu pensamento é na busca da ideia, por exemplo, lacaniana. Ponto, materialista. Como espírita religioso, aí eu acredito, até porque eu só creio, porque eu passei tantos anos sendo afetado com o mundo espiritual. Talvez, e acho bonito a fé das pessoas, porque tem fé sem ver. Eu só tenho fé, porque eu vi durante muitos anos, e vejo, escuto e recebo carta. E talvez, se não fosse por esses motivos, não teria afetado a minha fé. Então, eu divido. A religião é uma coisa, estudo é uma coisa, ciência é outra, e lido muito bem com isso. Tá? Tá lá a moça lá atrás, pois não. Eu queria saber como foi a sua reação quando você... o que você achou quando começou a escutar e a escrever as cartas de Fátima? Quando eu escutei a primeira vez, a reação foi de correr. Olha, eu estava em casa e surgiram muitos eventos. Eu me lembro que quando eu comecei a ver, uma coisa que ficou marcada é que vovó, a gente morava num bairro chamado Rio Doce, na cidade de Olinda, Pernambuco, e vovó viu um programa que era o Bandeira 2. Não sei se existe ainda. Rapaz, não é a mesma pessoa que faz não, né? E aí era assim, para quem não conhece, e atenção, mataram fulano com 2 tiros, não sei aonde, pá, pá, pá. Aí depois, as pastilhas Valdas, parará, era assim. A morte e o comercial estavam unidos. E aí eu entrei num transe espontâneo, sempre espontâneo, eu não provoco. E aí eu vi seres deformados, que fediam, meio animais, meio pessoas, e muito reais, muito sinestésicos. Não era uma coisa que estava fora do ambiente, ele fazia contexto no ambiente. Mas não é que é assim que ocorre. Na realidade, a gente não vê dessa forma, é tudo mental. Mas isso é um assunto para... A base da mediunidade é transdução, com a glândula pineal. Mas isso é uma base de estudo científico para outro momento. Mas a primeira reação foi de correr, de jogar coisas, de pegar um cabo de vassoura, de bater. Foi isso. Minha mãe é psicanalista, meu pai separado da minha mãe, mas também fazendo psicanálise, formado em psicologia e fazendo um curso de psicanálise. Eu disse, cara, se eu contar isso aí, eles vão me internar. E até hoje eu levo susto. Até hoje, quando eu não espero, eu levo susto. Até hoje é relativamente incômodo,
Porque as pessoas acham que mediunidade é ver só espíritos bons. Se eu fosse fazer uma escala do que eu vejo, 1% são espíritos bons. Porque nós vemos assim, do grau de frequência que nós atingimos para baixo. Para um espírito como Fátima, para eu perceber, ela tem que baixar o seu padrão vibratório. Eu não tenho como aumentar. A minha tentativa é assim, orando, assistindo coisas boas, entendeu? Pensando coisas positivas, me melhorando, fazendo reforma íntima, tarará. Mas demora, ela que tem que baixar. Agora, todos os espíritos que estão abaixo, aí eu vejo. Ou seja, né, torcedores do Flamengo, sogra, genro, esse pessoal, assim, tudo com vibração baixa, que mora no umbral, sabe como é que aí vem? Eu estou brincando, eu falo isso, o pessoal da internet começa a falar que... mas é ainda até hoje, como é que eu vou dizer, incômodo. O trabalho das cartas, o processo, veja o que eu vou dizer para gerar discussão mesmo, para que as pessoas reflitam sobre isso. Que coisa linda, a mãe confortou, passou a acreditar no trabalho, o pai, não sei o quê, coisa maravilhosa. Como é que ocorre? Às vezes, dias, semanas ou meses, aquele espírito que quer escrever hoje já está aparecendo para mim. Quando eu vou na faculdade, quando eu acordo, quando eu estou na academia, qualquer lugar pode aparecer. E aí vem a ansiedade, a vontade de entender, porque eles têm que entender como funciona o meu pensamento, não é automático. É mentirinha essa coisa que pega o braço e vai sozinho, isso aí é ilusão, isso não existe. É um processo. Mesmo que você não lembre, que dá um nome de inconsciente ou mecânico. Nada é automático, porque passa pelo córtex cerebral. Então, você participa, mesmo que não consciente. Então, eles querem conhecer o pensamento. E aí, nisso, tem os espíritos que não querem. Na semana que antecede a psicografia, eu venho psicografando toda semana, basicamente. Aí, são espíritos fazendo alguma coisa para derrubar, tentando encontrar coisas ruins em mim. E tem um monte de coisa ruim, então não é difícil. E assim vai, cara, e todas as coisas, para ter o trabalho. Aí, quando tem um trabalho, entro no transe, me entrego, e vêm as coisas boas. As coisas boas, para mim, é 1%. Aí, as pessoas que têm acesso somente às coisas boas. Agora, a perseguição, tanto espiritual como física, é muito pesado. Então, se quiserem ajudar, se eu pudesse escolher hoje, eu queria ficar no violão, na evangelização. Não por achar que é menos complicado, mas por eu ter uma afinidade maior. A mediunidade é ensurdecedor. Concluiria dizendo, melhor o médium com menor acuidade psíquica. Porque como tem menos estímulo, menos possibilidade de errar. Ele capta e trabalha. Quanto maior estímulo, maior mediunidade, mais difícil você dá uma atenção seletiva para realizar o trabalho. Tá? Alguém mais vai fazer? Eu posso... rapidinho eu volto para cá? É rapidinho. Oi, meu amor. Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer, em primeiro lugar, depois que você virou vegano, ficou muito bem, legal. Olha. Tá bem? Elogio É uma público. brincadeira. Assim, mais ou menos você respondeu o que eu ia perguntar, que na semana que antecede o evento, né, as cartas, a palestra, se você tem contato, né, com os espíritos, eles te procuram, se mostram durante a semana, então você já respondeu. Tá. Tá, então, obrigada. Obrigado, meu amor, muito obrigado, viu? Deixa eu passar para cá, seguir para você. Oi, meu amor. Boa noite. Prazer, meu. Boa noite. Está do seu lado, falando. É assim que acontece? Não. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Eu digo, ele está ali falando no ouvido dele, ele está vendo ele, e ele está dizendo isso, é assim que acontece? Meu amor, é assim. Se você tem uma afinidade, sei lá, com seu filho, ele está no Japão, se ele estiver com uma ameaça qualquer,
você vai sentir aqui. Porque pelo pensamento não existe essa relação de espaço como a gente vive aqui. Eu, na realidade, não queria falar isso porque é polêmico, mas eu não acredito na sucessão de tempo linear que se falam. Eu acho que o tempo é uma ilusão. Vivemos um eterno agora. Então, se isso for verdade, que eu não posso provar, também explicaria déjà vu, déjà vu, não sei o quê, não sei o quê. Sobre os espíritos, eles podem estar em qualquer lugar. Teoricamente, pode ser, estarem lá do lado do familiar, se estiver presente. 2, estarem na colônia espiritual. Está sentadinho lá de boa e está mandando a carta. 3, reencarnou, mas ele não quer que ninguém saiba. Aí ele manda a carta para a mentora espiritual. Ela escreve como se fosse ele. Vai ser ele, é informação. Ou ele pode estar reencarnado, são possibilidades muito remotas, mas estou só. E aí ele saiu do corpo, veio escrever. Sabe como é que é? Mas sempre alguns posso perceber. Eu posso até perceber do lado, mas aí é uma percepção minha. E ele pode estar em qualquer lugar do mundo, do universo. E em tamanhos distintos, porque a gente pensa em espírito sempre do nosso tamanho, da nossa relação espacial de forma, mas pode ser minúsculo, pode ser gigantesco. Nós estamos tão limitados com isso, que às vezes eu brinco, com todo respeito aos anões. Quando a gente pensa assim, pensa no seu mentor espiritual, ninguém imagina que o mentor espiritual é um anão. A gente imagina grande, forte, luz, só voz vibrante e tal, porque a gente faz uma relação com o que a gente acredita ser poder. E como algo pequeno para a gente não é poder, né? Eu sou quase um anão, tenho 1,67 m, eu posso falar. Mas a gente precisa desconstruir isso. Para mim pode ser próximo, mas eu não acredito nisso não, tá? Pois não. Obrigado, amor. Boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, você sabe línguas estrangeiras? E se não sabe, se alguém te enviar em línguas estrangeiras, você escreve em estrangeiro ou você pede para traduzir? Se eu tenho conhecimento de línguas... Sim. Isso. Olha, eu estou estudando francês, mas eu só sei o Le Petit. O resto está difícil. Porque eu estou querendo muito ler Lacan no original, então eu estou querendo estudar francês sozinho, está difícil. Tem coisas que eu tenho ideia como todo mundo. Alguma coisa em inglês, eu tenho ideia. Mas, na maioria das vezes, quando vem carta em outras línguas, a minha impressão, é que é passado como se fosse um prompt, alguma coisa, e eu anoto. Mas isso é uma impressão. O espírito precisa passar aquilo por algum motivo. Eu capto daquela forma. Na hora de ler, eu peço para outra pessoa ler. Tá? Eu não leio. Não tá sabe. Bom? Ok, obrigada. Oi. Ali, aquela... Boa noite. Boa noite. Eita, desculpa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tua relação com Fátima. Como hoje você a vê no momento da sua prece, não, do seu transe. Como é a comunicação, o que é que você vê e também o que é que você sabe, né, que eu creio que você não saiba tudo, do trabalho que Fátima desenvolve na espiritualidade. E na Terra também, pelos livros que a gente lê, a gente vê uma coisa ou outra, mas o que a gente pode saber sobre isso? Sempre que você lê um trabalho psicografado, uma carta de um parente, um livro, qualquer coisa, você vai ter que entender que boa parte daquilo é do médium. Chama-se animismo. Hermínio Miranda acredita que seria em torno de 30%. Eu, às vezes, acho que até mais. Eu reconheço elementos meus em todas as cartas e tudo que eu recebi mediunicamente até agora. Porque passa pelo cérebro humano. Então, a percepção que eu tenho pode ser algo ilusório também, que eu entro no contexto da análise. O que eu acredito na hora que eu a vejo, uma luz branca azulada, que se transforma, vai diminuindo aquilo.
e aparece uma mulher. A imagem de uma mulher de cor mais clara, cabelo preto, escondido por um pano azul, que não faz alusão à freira, não é uma outra coisa. E sempre muito segura, nunca abriu a boca para falar, ela pensa, a boca sempre é fechada, e percebe mais a emoção dos olhos e o que eu sinto naquele contexto. Em relação ao trabalho, o que eu tenho certeza é assim. Primeiro, que eu não sou missionário. Eu acho até que o único missionário mediúnico contemporâneo foi Chico Xavier. Só. Todos nós somos médios de prova. Eu já tive visões minhas em épocas de guerras religiosas matando pessoas. Mesmo nunca tendo realizado nessa vida. Mas eu sinto o que eu sentia quando eu lembro. Então, primeiro viés do trabalho. Cada pessoa dessa que foi ajudada é uma pessoa que, de repente, eu fiz em nome da igreja ou matei em nome de alguma religião. É uma forma de eu resgatar. Porque nós espíritas achamos que o resgate é só pela dor. Tudo é karma, é dor. Não, às vezes a espiritualidade dá condições de você se esforça e vem por outro meio. Então, eu conheço as minhas limitações, sou um médio de prova, e esse viés dá a oportunidade de ajudar, fazer o bem, o amor, para ir resgatando o mal que eu realizei. Dentro disso, a Fátima e os outros espíritos aproveitam para fazer o trabalho principal. Qual é o trabalho da minha vida? Receber carta? Não. Abrir a consciência das pessoas, inseridas nas religiões. Esse é, teoricamente, o meu papel. E sempre ela falou que o meu trabalho ia começar a partir dos 40 anos de idade. Então, o papel não é receber carta. O papel é, de alguma forma, publicamente fazendo isso, com os livros, com as palestras, abrir a consciência de alguma forma. É isso. Poxa, só isso, tudo isso. Quando alguém abre sua consciência, quando alguém apreende, quando alguém absorve uma informação nova, seu cérebro nunca mais, sua concepção, sua abstração, sua perspectiva, nunca mais volta ao lugar de origem. Então, abrir a consciência é iluminar de fato as pessoas. Não é uma proposta minha, porque eu sei que eu não posso fazer isso, mas acredito que seja a proposta deles. Como acontece com todas as outras, muitas outras pessoas, professores, etc. Agora, em relação ao trabalho de Fátima, é isso, e aí tem várias outras nuances nesse trabalho. Entrar no que ela realiza, no mundo espiritual, não sei ao certo, eu tenho ideias, mas eu deixo que os livros, eu acho que você me dá uma oportunidade para responder algo, os livros ajudem, porque as pessoas leem, por exemplo, o Céu de Beatriz e fazem, aquele livro é água com açúcar. Com todo o respeito a Vera Lúcia Marizete de Carvalho, parece Violeta na Janela. Só que no Céu de Beatriz tem Dialética de Hegel, tem Maêutica Socrática, tem pensamentos mais modernos de São Tomás de Aquino, dentro daquele discurso simples, com palavras simples, no livro Céu de Beatriz. Só que as pessoas que não estudam não podem ver o que não sabem. Logo, dizem que é um livro qualquer. Só uma pessoa muito orgulhosa é que vai ver algo pequeno, quando na realidade é grande. Como o pensamento de Jesus. A simplicidade de Jesus é ainda inconcebível para nós, que precisamos cobrar 150, 160 reais para um evento espírita. Nós não entendemos o pensamento de Jesus ainda. Mas alguém quer perguntar? Eu acho que dá mais para 2, 3 perguntas, tá? Pode falar? Aí depois dela a senhora, tá? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo na sua reunião, segunda vez. E a minha dúvida é a seguinte, como é, assim, a gente acompanha o grupo Cartas de Fátima, acho que muita gente, e, assim, eu vejo muito as pessoas perguntando, você vem quando para cá, para vários estados do Brasil, Cuiabá, Palmas, assim, tudo que é lugar. E queria saber como é o seu critério para ir para os estados, como é feito isso, se você recebe convite, já faz uma seleção, como é que é feito isso? Porque, assim, é muita gente mesmo, de todo lugar, perguntando quando é que você vai para tal cidade.
Aí eu queria saber como é feito isso, se você precisa pedir permissão para Fátima, para ir, como é que acontece essas suas idas? Assim, meu anjo, vê só. A Fátima pediu que primeiro fosse convite. As pessoas convidam, entre em contato no e-mail da agenda, está no site Carta de Fátima. Hoje tem um grupo de 6 pessoas, que eu espero aumentar esses voluntários, e aí eles vão marcar uma palestra, um seminário. Eu vou, realizo a palestra, seminário. No outro momento, realizo as cartas. É a Fátima que autoriza. Agora, as pessoas, é natural que querem fazer assim. Tem 12 centros espíritas numa cidade interessados. Eles preferem que vá um por um. Só que eu não tenho tempo para isso. Então, o melhor seria, quando o Fátima autoriza, que os 12 instituições se unam. E aí façam num local, como aqui, para ter acesso a todo mundo. Porque não dá para atender, né, as pessoas. Tem lugar que é muita gente. São Paulo, a primeira reunião, tinha 80 pessoas. A última deu 3.300 pessoas, em Boa das Artes. Lugares como Santa Catarina, 2.000 pessoas. O trabalho que vai ser feito em Arco Verde, esse ano, estamos esperando também muitas pessoas. Mas tem lugares, não. Porto Velho tinham 38 pessoas. E foi maravilhoso. Porto Velho é lá, quase na Bolívia. E foi maravilhoso aquilo, sabe? Fátima que autoriza. Apenas o que eu dou como dica é se unir, fazer um trabalho. Pelo menos com as cartas de Fátima. Tem muitos médios sérios que fazem de outras formas. E nesse, como a gente não tem tempo hábil, normalmente eu passo 1 semana no Rio e 3 semanas eu viajo. Quando não é colocado no site, é porque às vezes é muito pequenininho o espaço e aí não vai comportar. Mas não é que eu não realizei o trabalho, tá? Recife tem para Arco Verde. Agosto, né? Cadê o Humber? Agosto. É tão pertinho, meu amor. Eu saí do Rio de Janeiro. Tu só vai de Recife a Arco Verde? Se a Fátima for vendo, a gente vai fazendo, tá? E aí estão se criando esses GEFs, esses grupos que estão organizando. Porque aí, já que o mínimo que eu posso fazer é delegar. As pessoas voluntariamente, normalmente foram famílias que receberam cartas, vão criando os grupos. E aí, além de estudarem, preparam para anualmente ou 2 vezes por ano ser realizado, tá, meu amor? Tem aqui. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se isso ocorre. Meu filho faleceu de acidente de moto há 10 anos. E todo mundo, eu já fui no Centro de Convenção em Recife, Pernambuco, perto do Chevrolet Hall. Fui a 2 reuniões, sexta, sábado e domingo. Em busca da carta, logicamente. E estou vindo a terceira aqui. As pessoas me dizem que pode ser que ele não está vindo falar com a carta porque ele morreu antes do tempo, foi uma passagem, que está perambulando, e se ele estivesse num lugar bom, ele vinha para passar uma carta para falar comigo. Isso ocorre? Eu vivo perturbada querendo saber disso. Eu não tenho conhecimento tal para saber se é verdade ou mentira, que esse povo fica enchendo, se diz espírita e fica inventando história do que não sabe. Tá, meu amor, eu vou te ensinar um negócio agora, que é batata. Ensine. Confiar em Deus, né? Não, sério, vou te passar a batata. Tem um cara que eu admiro muito, muito. Às vezes, quando a gente se encontra nos aeroportos e troca uma figurinha assim, no WhatsApp, uma coisa ou outra, e que eu admiro muito. Se chama Rossandro Klinge. E ele falou uma coisa fantástica que é assim: quando um texto é avaliado fora do contexto, dá pretexto para uma falsa interpretação. Aí a gente estudou como espírita assim: é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. O que é verdade? Tem algo aí que não está certo. Alguém está falando coisa aí, tem muito mais informações para o critério. Mas tem um cara, um velhinho muito legal, chamado Sócrates, que ele ensinou uma coisa fantástica. O cara chegou para ele, aí fez assim: Sócrates, falaram um negócio do teu amigo. E eu queria te falar. Ele começou a falar. Ele é ansioso, torcedor do Flamengo. Ele começou a falar. Aí, Sócrates disse: olha só, antes de você falar
sobre o meu amigo, eu queria que você me respondesse uma coisa. Ele, pois não. Você pode provar que o que você vai me dizer é verdade? Mas provar, sim? Não. Então, se você não pode provar... Não, mas olha, falaram tal coisa. Espera aí. Então, vamos para um segundo momento. Você não pode provar que é verdade. Mas, o que você vai me dizer é bom sobre ele? Ah, bom não é. Se você não pode provar que é verdade, se não é bom, o que você veio me falar? E antes que ele começasse, ele disse, tem um outro crivo, um terceiro. Qual a utilidade do que você vai me dizer? Então, a gente precisa aprender a fazer assim. Que os outros vão falar besteira? Ah, vai, isso as pessoas vão. Eu aprendi assim. Abriu a boca para falar. Pode provar que é verdade? É bom que você vai falar sobre o assunto? Qual a utilidade disso? Se não tivesse os 3 crivos, ah, meu filho, vai com Deus. Entendeu? Então, não dá ouvido à bobagem. Agora, se não funcionar os 3, manda um obsessor para a casa dele, que funciona. Olha, a gente vai concluir. Tem mais uma pergunta de lá. Tem só... Então tá. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber assim, porque veja só, a gente vem para cá para a reunião de Fátima, né? No caso, eu estou aqui para ver se eu consigo a carta do meu filho. Vem uma carta de uma vizinha minha, se você pode me mandar me entregar. Isso pode acontecer? Pode. Ou ninguém está aqui, aí o espírito dá o telefone. Pode. Agora, não existe armazenamento dessas cartas. Todas as cartas são entregues. Nenhuma fica. Esse é o critério. Então, todas as cartas que aconteceu de receber e não estar presente, e isso eu sugiro que... Eu estou dando dicas assim... Se te... Tem minha sogra. Tá. Ela não está aqui. Tá. Pode vir com o filho dela. Eu sei o nome do filho, chamar. Posso pegar? Não, aí é que tá. Depende. Ela está perguntando se vinha a carta de fulano e ela sabe o nome e pode pegar. Aí não. Aí tem que pegar o telefone, conversar com a organização. Se ela confirmar, você leva. Tá bom? Mas veja, para as pessoas que estiverem interessadas em estudar sobre isso, leiam Animismo e Mediunidade, se não me engano, esse é o título, de Alexandre Aksakov. Ele fala sobre a autenticidade de comunicações de pessoas que não estão presentes, isso é interessante. Mas pode, tá? É isso. Sobre o tema Missão das Mães, eu vou apenas dizer o seguinte. Eu ia falar sobre isso, mas a espiritualidade pediu para eu ir explicando, até para as pessoas que estão nos vendo. A Fátima diz para mim que, para ela, Deus tem muito mais a figura materna do que paterna. Para ela, Deus não é um pai. A simbologia de Deus é uma mãe. Pela simbologia que nós temos na linguagem ocidental, desse amor, desse cuidado, desse zelo, dessa oportunidade. Nós que perdemos, eu também entreguei minha mãe, tinha 20 anos, quando eu entreguei minha mãe. A nós que devolvemos mãe, avós, filhos, parentes em geral, sabemos que é uma data que a gente lembra e é difícil para a gente. Mas, no momento que vocês saíram de casa para vir para uma reunião como essa, para orar, para pedir a Deus, para ter um pouco de esperança, para ter uma conexão com Deus, porque a gente veio falar com Jesus. Hoje é o dia de Maria de Nazaré. É, para mim, a mãe de todas as mães. Então, a gente veio se comunicar com o que a gente acredita. Isso já valeu a pena. Essa já é a resposta. Não acho que todos vão interpretar do mesmo jeito, mas eu acho que isso por si só já vale a pena. E eu diria uma coisa assim, olha, é com muito amor e carinho que eu estou falando isso para vocês. Gente, não é porque a gente perdeu um ente querido que a gente não tenha desvio de caráter. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas está sofrendo muito, perdeu um ente querido. Por isso que está fazendo determinada coisa. Não. Tem gente que perde um ente querido e sofre. Entra em depressão, fica isolado,
não fica fazendo maldade, não fica fazendo fofoca, não fica tentando destruir o que Deus está construindo. Então, não confundamos uma coisa com a outra. Então, a dor, ela vai ser abençoada, assim, cativada, acarinhada por Deus, para que a gente supere isso, para que a gente possa continuar. Mas a gente não pode utilizar a nossa dor como chantagem emocional. E às vezes acontece, não é o caso de vocês, às vezes acontece. E a gente precisa ultrapassar essa etapa psicológica para a gente poder divisar nossa dor com maior força, para a gente poder enfrentar isso, para a gente olhar a nossa dor, para a gente perguntar para Deus não por quê, mas para que eu passei isso. E aí ter um sentido de transformação na sua vida. Porque a maior felicidade de um ente querido é ver o seu familiar que está na terra se esforçando para ser uma pessoa melhor, fazendo alguma coisa para ajudar os outros, tentando melhorar algum sentimento, alguma coisa que não estava legal. Então, a gente precisa, aos poucos, pensar sobre isso, para que a gente não seja refém da dor, que eu sei que é difícil, mas a gente não seja refém da dor. Nós sejamos, na realidade, libertados pela possibilidade de se transformar com a dor que a gente está sentindo. Até porque só é olhar para o lado e você vai ver que alguém está sofrendo igual ou mais que você. Todo mundo perdeu alguém aqui. E eu vou falar também com muito carinho, que eu estou sentindo vontade de falar, mas não levem para o lado negativo, não. Amores, o sentimento, ele é diferente para cada pessoa. Eu posso dizer que toda mãe ama do mesmo jeito um filho? Tem mãe que coloca o filho numa lata de lixo. Não tem? Que joga? Então não é a mesma coisa. Que todo filho tem o mesmo sentimento? Não. Tem gente que vai perder o cachorro e vai sofrer muito mais que alguém que perdeu um filho. Isso é de cada um. A gente não pode medir. Não há uma dor maior e uma dor menor. São dores distintas, específicas. Então, isso é importante quando chegar às cartas, a gente observar de uma forma mais abrangente esse trabalho, tá? Já vou iniciar o trabalho, já estou no transe, para a gente começando devagar. Agradeço muito a espiritualidade. Fez um barulhinho, não fez? Foram os espíritos? Não. Ah, foi. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de servir, sabe? Porque a gente não sabe a hora de voltar. A gente não sabe. E é tanta maldade no mundo. Quando a gente vê essa possibilidade da gente se unir para fazer um trabalho desses, assim, de graça, para o povo, para poder a gente se sentir bem, onde as pessoas se gastaram, foram o seu translado, ou alguma alimentação, alguma coisa assim, isso começa a dar força, porque a gente que existe muita gente boa, e vocês são a prova disso, são pessoas boas, são pessoas que estão, de alguma forma, transformando o mundo, tá? Não percam a fé, não percam a esperança por gente esquisita, não, tá? Porque a gente é esquisito também para outras pessoas, tá bom, meus amores? Então, vamos começar devagarzinho e a gente vai trabalhando.